Ok. Dando continuidade a uma explicação rápida do slide sobre estruturas de aminoácidos, a gente já viu algumas particularidades deles e existem outras classificações que podem ser tidas. Uma muito importante, resumidamente, é o seguinte: aminoácidos que eu preciso comer porque o meu corpo não fabrica. Certo? Tem coisas que o nosso corpo não fabrica, né? Principalmente porque a gente está falando de células animais, porque célula vegetal produz quase tudo, mas coisas que a gente não produz e que a gente tem que comer porque há consequências no organismo humano se nós deixarmos de ingerir determinados aminoácidos, porque eles farão parte do crescimento da criança, desenvolvimento materno-infantil, desenvolvimento, a consolidação, por exemplo, de alguns circuitos metabólicos que utilizam, e alguns derivados metabólicos de importância, como a gente vai mencionar e que estão colocados no final desse slide. Tá bem? Então, isso aqui é uma regra mnemônica, da maneira como está aqui, ó, PVT Tin Hall. Aliás, esse Hall aí com 2 L's, parece um efeito da física. Tá bem? Mas basicamente, você tem, não vou ficar lendo o slide, né, mas você tem aminoácidos com particularidades que independem. Por exemplo, esses aqui são hidrofóbicos, esse aqui primeiro é aromático, esse daqui é um aminoácido neutro polar, esse aqui é um aromático, esse aqui é um hidrofóbico, alifático, esse aqui os autores brigam até hoje um pouquinho, uns falam que é polar, outros falam que é apolar, mas é alifático. Esse aqui é um aminoácido básico, esse aqui é um aminoácido hidrofóbico, um aminoácido básico. Então você veja que há uma mistura, né? Mas curiosamente nenhum ácido, né? Quer dizer, os ácidos, tanto o ácido glutâmico quanto o ácido aspartico, nós fabricamos, e aí todas as células fabricam, e só com uma curiosidade para a bióloga, é o primeiro aminoácido que a planta consegue produzir a partir da captação radicular dela e conversão de amônia em aminoácido, é o ácido glutâmico, glutamato monossódico, já deve ter ouvido falar. E é o último que os organismos também acabam degradando metabolicamente quando há um excesso de nitrogênio, e eles retiram o nitrogênio, o grupo amina, consolidando esse como sendo o alfa e o ômega dos aminoácidos, por assim dizer, do ponto de vista metabólico, em plantas e animais, respectivamente. Tá certo? Esses aminoácidos essenciais, eles vão produzir determinados efeitos no organismo, ou vão produzir determinadas substâncias, ou são essenciais para determinados fenômenos que ocorrem no desenvolvimento de uma criança, em que ela tem que ingerir uma quantidade maior, nominalmente a arginina, aqui embaixo, ó, dei mais destaque. A arginina aqui embaixo, que uma criança precisa ingerir mais. Então, eles são conhecidos aí 8 para adultos e 10 para crianças. E para crianças, a arginina é um deles, porque ela auxilia esse aspecto do desenvolvimento de massa magra da criança, em que há uma grande formação de proteínas, uma grande destruição dessas proteínas em ciclos, né, do desenvolvimento. E aí a quantidade de nitrogênio que é liberada na forma de amônia, ela é detoxificada, por assim dizer, ela participa de um circuito metabólico de conversão, aqui, na qual a arginina participa, certo? E aí vão outros, por exemplo, a lisina é muito importante como depósito de massa magra corporal, mas está associado com alguns derivados metabólicos também de muita importância. O triptofano é um precursor direto da serotonina. Sim, o que seria a lisina? Né? Creatina, né, se você já ouviu falar, L-carnitina também, que tem a ver com a oxidação de gordura, né, a necessidade de oxidação de gordura, então você precisa de um aminoácido ali que faz parte, vai se transformar numa substância que auxilia a oxidação de gorduras. Triptofano, como eu disse, que se converte a serotonina. Né? Fenilalanina, que é capaz de fazer um grupo muito grande chamado de catecolaminas, das quais participam aí dopamina, mal de Parkinson, a melanina, tá? Outras substâncias, a epinefrina, nome vulgar adrenalina, ou então a norepinefrina, noradrenalina, tá certo? E outros tantos aqui. A histidina, por exemplo, que é precursora da histamina, que não é propriamente um histamínico, mas assim, histamina é uma substância que está ligada ao controle e equilíbrio dos processos inflamatórios, homeostasia da inflamação. A arginina é um precursor de óxido nítrico, já foi considerado pela ciência como a molécula do século, alguns anos atrás, tá certo? Então,
você vê importâncias que são atiradas aí nesses aminoácidos essenciais, tá certo? Em relação a essa outra parte do slide, taxonomia, anatomia e fisiologia, que é um termo bonito, achei que ficava chique, os aminoácidos proteicos, da época que esse tinha acento. Na verdade, isso faz parte de um jogo de cartas, e nesse jogo de cartas, se você já jogou trunfo alguma vez na vida, ou super trunfo, você tem valores aqui e alguns aspectos ali, não vem muito, não precisa prestar muita atenção, simplesmente vai mostrar aqui as estruturas do aminoácido, uma série de informações que esses aminoácidos contêm, né? O que importa é que eles vão participar das estruturas de proteínas, o que importa é que eles vão participar, vão conferir a estrutura dessas proteínas, alguns peptídeos maiores, mas especialmente proteínas, a sua solubilidade, a sua comunicação com outras estruturas metabólicas, tá certo? E só para finalizar aqui embaixo, ó, eu vou abreviar, não ter sem nenhum comentário a respeito, porque veja que cada um isso aqui é uma carta mesmo de jogo, com suas propriedades, em que cada aminoácido apresenta determinadas propriedades aqui. Mas eu chamo a atenção só para a última, tá? Que é esse aqui, ó, os derivados de aminoácidos de importância fisiológica, tá certo? Então alguns aqui foram mencionados, olha só, a tirosina, como está mostrado aqui, né? Eu falei que a dopamina e a melanina e a epinefrina, elas serão feitas a partir da fenilalanina. Ocorre que a tirosina não é essencial, e para fazer tirosina eu preciso de fenilalanina. Então, no caso, a fenilalanina acaba sendo essencial para o processo, para produzir essas outras substâncias, ao passo que a tirosina não muito, tá bom? Aqui, óxido nítrico da arginina, GABA, muito importante, o chamado ácido amino-butírico, ele está associado, por exemplo, a um controle de neurodepressão do sistema nervoso central, que é fisiológico, só não pode ser ingerido em quantidades maciças, senão ele leva uma doença até muito curiosa, em inglês é chamada de doença do restaurante chinês. Esse é o nome da doença mesmo, do restaurante chinês, porque seria o excesso de consumo de glutamato monossódico, muito maior do que qualquer brasileiro pensa em consumir, porque isso é mais do que arroz e feijão, né, para eles. Para eles não, né, para a cultura, perdão, para a cultura síria. Taurina, Red Bull da asas, feita a partir de triptofano, você tem várias dessas substâncias, ó, melatonina, serotonina, tá certo? Não confundir melanina, que é um pigmento de pele, por exemplo, com melatonina, que tem características hormonais, tem a ver com os estados de vigília, né? Tem a ver com a melatonina administrada exogenamente, tem a ver com o fato de você dormir melhor ou não sei, isso é meio polêmico. E como eu tinha mencionado aqui, ó, carnitina, tá? Carnitina. Creatina também aqui para glicina, que não é essencial. Porfirina, basicamente a porfirina participa dos chamados anéis porfirínicos. Aí nós vamos ver isso aí na parte de proteínas. Porfirina, anéis porfirina. Bom, já ter sido porfirina, vamos colocar assim, ó, anéis de mioglobina, MB, e hemoglobina. Tá? Aí você tem uma importância, então, mais ou menos central desses processos. Tá bom? Espero que isso auxilie vocês no vosso estudo dessa semana em relação a aminoácidos, um pouquinho de tampão lá para